a mais um episódio do MRCast. Tô aqui do meu lado, Marcelo Bragion. Tamo junto. Quem é? Quem é o quê, mano? Quem é você? Eu sou Marcelo Bragion, sócio proprietário da MR Lançamento, com essa coisa aqui, ó. Um prazerzaço você que tá aqui nos acompanhando. E hoje a gente tem um prazer de ter uma pessoa muito especial para nós. Uma pessoa que todo e qualquer lugar... Peraí, eu vou falar. Uma pessoa que acreditou em nós quando nós éramos inacreditáveis. Literalmente. E é um prazerzaço. Jober, obrigado por você estar aqui. Eu fiz questão de você vir aqui, porque a gente está juntando pessoas que fazem parte da nossa história. E você é uma pessoa que acreditou em nós quando nós éramos inacreditáveis. Então, obrigado, Jober, por você estar aqui. Cara, uma alegria a gente estar aqui, né? Às vezes as pessoas falam assim, Jober, qual a recompensa que você espera, assim, quando você acredita em alguém, né? A recompensa que eu espero é o sucesso. Porque, de verdade, assim, eu vibro com o sucesso de vocês como se fosse meu. Sabe, é como se eu tivesse feito essa jornada. Cara, eu tenho assim uma alegria de falar de vocês, né? E eu tenho uma conta lá, que é uma conta com Deus. Senhor, tem mais um para cobrar aí. O Jober foi a pessoa que nos abriu a porta. Bom, quando eu fui frei, quando eu voltei, que eu deixei tudo... que eu larguei tudo para cuidar dos pobres, moradores de rua, eu voltei. E um dos colaboradores que trabalhava com o Jober, que era o Rodrigo, né? O pai dele cortava cabelo do meu pai. Tá bom. E aí meu pai estava cortando cabelo lá e aí comentou que eu estava buscando emprego. E aí o Rodrigo falou, a gente está contratando na Universidade de Inglês. O que seu filho faz? Mexe com informática e tal. Mexe com informática. Isso é coisa de pai, né? Tipo assim, há anos e anos atrás mexia com informática. Ele troca a válvula de televisão. É o mago dos computadores. E aí o Rodrigo falou que estava contratando e tal, entreguei o currículo, que aliás quem montou meu currículo foi o Marcelo, que transformou o que a gente fazia, como ele tem habilidade com palavras, né? Como a gente fazia trabalhos voluntários, cuidando de morador de rua. Então, o Marcelo transformou o currículo. Como é que era mais ou menos a estrutura, Marcelo, que a gente trabalha? Então, eu fui responsável por casa. Era uma casa que tinha vários religiosos e umas 30, 40 moradores de rua. Então, eu era o responsável da casa. E aí, o Marcelo transformou isso em quê? Líder de terceiro setor. Coordenador geral de instituição do terceiro setor. E aí entregou o currículo na mão desses homens, eles leram lá, enfim, eu cheguei um dia para entrevista, e foi a primeira entrevista que eu fiz depois de... a segunda entrevista que eu fiz depois de algum tempo, mas com várias pessoas me entrevistando, acho que foi a primeira. Então eu cheguei lá, tava Jober, tava mais dois sócios, o Maurício tava lá e tava o RH, que era a Vanessa. Eu falei, Jesus amado, já entrei numa pressão danada, né? E aí eu falando, o que você sabe fazer? Não, eu sei mexer com internet, sabe mexer com telefonia, VoIP? Eu nem sabia o que era VoIP. Não. E aí ele falou, o que eu sei fazer é trocar fralda, limpar banheiro, porque, né? E a internet, quando eu saí, era internet de escada. Nossa, era aquela do IG. Sim. Então, se você é dessa época, comenta aqui embaixo. Se você é mais novo, você nem sabe do que eu tô falando. Dá uma pesquisada na internet aí. Não vai saber. Nunca saberão. Não é raiz. Aí pesquisa na internet assim, barulhinho da internet de escada. Você vai descobrir o que é. Enfim, teve uma hora que o Jober largou o currículo e falou assim, resumindo a história, eu vou te contratar não pelo seu conhecimento técnico, porque você não tem conhecimento técnico nenhum, mas eu vou te contratar pela experiência que você tem com as pessoas, porque eu vou ser recompensado um dia por isso. E aí eu entrei na Universidade do Inglês cuidando de suporte. É isso aí. E aí do suporte eu fui trabalhando, comecei a me desenvolver, porque eu só queria uma única oportunidade. É isso aí. E essa oportunidade, quem me deu é o Jober. E todas as vezes que eu posso, eu sempre falo e sou muito grato. Quando eu saio para dar palestra, podcast, inclusive o podcast da Hotmart, nós falamos de você. Todos, né? A gente sempre manifesta, porque quem me deu a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho aos 31 anos, eu não tinha dinheiro
R$ 1 para comprar uma calça, foi o Gilberto que me deu a oportunidade. Tá bom. E eu sou muito grato por Mas isso. você sabe dessa história, assim? Eu não me lembro disso tudo, assim, né? Ah, é claro que você não vai lembrar, né? Não, Pra mas mim, eu vou lembrar de cada o que você detalhe. fala assim, tinha que passar primeiro pela Vanessa, e depois tinha que passar pelo outro do RH, tinha que passar pelo... Eu não me lembro desse sistema, mas o que eu me lembro é desse currículo que o Marcelo fez, né? Porque não tem mágica, né, Marcelo? Era uma página de currículo com espaço 4 entre um e outro, entendeu? Aí você olhava para o currículo, Só tinha do headline, Rodrigo, né? só tinha headline. O nome, Só tinha quantos headline. anos, onde Aí, mora. E o Rodrigo com aquele currículo, o Rodrigo, seu xará, né, com aquele currículo na mão, né? E aí, o que nós vamos fazer? E eu me lembro de a minha frase ser uma, assim, cara, esse cara já trabalhou muito para Deus. Deus tem um acerto para fazer com ele. Contrata ele que Deus vai usar a gente para fazer esse acerto. E, cara, não deu outra, entendeu? Não deu outra. Foi... Porque aí tem coisas que eu me lembro do seu crescimento. Você era interessado. Assim, Me meti em tudo, né? Ele se metia em tudo de uma maneira educada e não Sim, entrona, né? Sim. Então, mas assim, passou X tempo, lá quem estava nas reuniões de diretoria? O Rodrigo estava lá, entendeu? E na linha de hierarquia, ele era o terceiro, quarto. Eu tinha um monte de gente que deveria falar antes de falar com ele. A gente não era assim, né? Sim. Mas, teve gente que chegou depois, antes de você e não chegou a fazer um pedaço do que você fez. Porque tudo que eu queria era uma oportunidade, né? E aí depois entrou o Marcelo. O Marcelo foi visitar eu lá. Fazia tempo que a gente não se via. O Marcelo foi lá e um dia quem que tava lá? Eu ficava trabalhando pra caramba. Porque a única coisa que eu queria é uma oportunidade. Eu fiz aquilo virar, né? Por isso que quando as pessoas vão começar hoje na internet, ou seja lá o que for que você for fazer, faça e faça muito bem feito. Você vai ter o tempo depois de colher. Você precisa plantar. Se eu puder te dar porque você fez isso, tá? Uhum. Se eu puder dar uma dica, isso vale para você se você estiver começando no emprego, vale para você se você estiver trabalhando numa empresa. E cuidado com as mentiras que as pessoas falam. Mas o segredo faça mais do que você é pago para fazer. Eu aprendi isso com você, nunca mais esqueci. Eu ensino isso hoje porque eu aprendi com você. E eu vi o resultado disso na minha vida quando eu não era chefe. Porque quando você é chefe é mais fácil. A pessoa que olha fala, é confortável para você falar tá isso. Ganhando mais. É interessante que eu trabalhe mais. Só que quando eu trabalhava lá com você, eu aprendi isso. E eu acreditei nisso. E eu ter acreditado nisso é parte de eu estar aqui hoje. A Universidade do Inglês, na época, tinha o quê? Uns 4, 5 andares. 4 andares. 4 andares. Eu lembro que eu cuidava do ar-condicionado, eu via, nossa, mas eu mexia, eu ficava responsável, eu falei, eu vou cuidar disso aqui como se fosse servidores, meu. né? Você cuidava dos servidores. Mas eu me preocupava com a torneira que estava vazando, que eu não sei, eu falei, que isso? Eu me preocupava literalmente, por quê? Porque eu fui enculturado por vocês a ter um espírito de dono. Uhum. E eu agradeço isso muito por você. Eu lembro até hoje do Sérgio me ensinando a enviar um e-mail. Tá. Tipo, cara, você tem que mandar assim. Isso é tão marcante para mim. Eu falei pro Sérgio quando a gente se encontrou no aniversário lá, enfim. Tá bom. Foi algo muito forte para mim. Sim. Então, eu sou muito grato a esse tipo de coisa, e de verdade. E só para fazer uma relação com quem está fora, assim, né? Porque eu li isso num livro, talvez do Og Mandino, e, cara, eu não venho de família rica, eu era muito pobre de marré. Quando você chega no mercado de trabalho, e você vai competir com outras pessoas, e eu não tinha esse negócio do mimimi de ser negro, nada. O meu problema era meu currículo mesmo, tá? Calma, você vai entrar na sua história. Isso, calma. não, mas sem entrar na história. Mas eu não tinha esse mimimi. Tá. Mas eu lembro que eu estava lá atrás concorrendo com os caras, vamos dizer que a gente tivesse todo mundo concorrendo. Putz, eu achava que o Marcelo era melhor que eu, porque ele gostava de ler. Eu achava que o Rodrigo era melhor do que eu, porque ele gostava de se comunicar. Eu achava que ele era melhor porque ele sabia mexer com o computador. Então, nessa comparação, independente dela ser verdadeira ou não, eu estava sempre perdendo. Aí eu descobri, o que eu posso fazer
que eles não conseguem fazer. Então, essa era a minha tese. Putz, eu consigo trabalhar mais do que eles. Então eu criei esse negócio de ser o primeiro a chegar, o último a sair, fazer, sabe, assim, ó, eu não tinha tempo quente, não tinha tempo quente, tempo frio, nada. E aí, só para falar, porque vocês não conhecem essa história, mas eu trabalhei na Xerox. Bom, eu sei, pô. Você sabe que eu trabalhei na Xerox? E eu fui técnico da Xerox. E uma das coisas que você precisa saber a meu respeito, eu tenho medo de levar choque. Sabe assim, ó, dá pra você pegar os fios ali? Tem certeza que não vai dar choque? Esse fone aqui parou de dar choque, né, Alex? Não, por exemplo, eu já falei, não, isso aqui eu não quero, entendeu? Faz sentido? Aquele fone ali não dá mais choque, não, né? Não, acho que não. E eu trabalhando de técnico na Xerox. Nós éramos 17 técnicos, 17. Todos com formação técnica. E eu fiz até o 3º ano de contabilidade, no nível técnico. E todo mundo lá, mecatrônica, instrumentação. Cara, depois de um ano, surgiu uma vaga para ser promovido. Dos 17 caras, eu fui o indicado para a vaga. E eu era a impossibilidade, entendeu? E por quê? O improvável. Eu era o improvável. Porque todo mundo lá, tecnicamente, eles eram melhores do que eu. Mas no processo de trabalhar, e coisas como essa que você mencionou, Rodrigo. Por exemplo, o meu chefe mandava eu ir para um bairro distante aqui. E era 4h30. Pô, mas eu saio daqui 1 hora, não vai dar tempo. Todo mundo reclamava. E eu? Bora. Eu ia. É isso. Cara, não tinha nada pra fazer Só depois. Eu só ia chegar mais tarde em casa. televisão. Nossa, televisão. Não tinha nada. Pô, cara, e as pessoas faziam esse drama. Mas falta 1 hora para eu sair, você tem que me pedir uma coisa aqui perto. Eu não tinha esse drama. Só ia. Entendeu? Eu só ia. E ia com alegria. Eu não ia de cara feia, eu ia com alegria. Chegava lá com alegria. Então, os clientes gostavam de mim, ligavam, sabe? Então, teve esse... Esse é algo que eu vivenciei muito, né? Porque em busca da oportunidade que eu vi que é onde Deus me presenteou, conhecer você e dar oportunidade naquele momento. E dali eu comecei a trabalhar com suporte e tal, telefonia, dominei, fiquei apaixonado por aquele negócio de telefonia. A gente criou dentro da Universidade Inglesa um hub de telefonia à parte, que a gente foi vender isso, e a gente também fez aquele sistema junto com o Sandro San de telefonia. Criamos uma empresa que quebrou, vamos dizer. Podia ter dado certo, mas foi muito rápido a tecnologia, né? E aí eu falo, pô, eu quebrei o negócio. E aí o Sérgio e o Gilberto, aprenda com o dinheiro dos outros. E aí eu falei, gente, eu vou dar a vida aqui, eu vou cuidar desse negócio como se fosse meu, porque eu não tenho custo nenhum daqui, não tenho a responsabilidade. Meu salário tá caindo, só que ao mesmo tempo eu vivia como se aquilo fosse meu. Me preocupava com os resultados, enfim, com tudo. E aí eu me lembro quando a gente conheceu o marketing digital. O Jober, toda a Universidade Inglesa já trabalhava através do marketing digital, né? Então, o primeiro modelo que eu vi de carta de vendas, estilo americana, que hoje a Empíricos usa e tudo mais, o Jober já fazia. Em 2013. 2009 ele vendia. Antes do marketing. Então, quando o Érico chegou no Brasil... exato. Ele assistia você da Inglaterra. Não tinha um negócio então, ele nos conhecia. Conta um pouco aí da sua... Entra na história logo. Na história do Jober com o marketing digital. Quem é o Jober, a Universidade do Inglês, para poder fazer nesse gancho entrando no marketing. No marketing digital. Mas antes de você começar, o mais curioso do Jober é que ele vendia a carta de vendas para você comprar a carta de vendas, para ter direito de ler a carta de vendas para depois comprar o produto. Lembra disso? Isso era demais. Até hoje é surreal. Imagina você pagar R$ 49,90 para ler a carta de vendas. Não, mas hoje a gente consegue explicar o que é. Sim, naquele tempo. Aí, tanto que eu vou... Vocês conhecem o Arthur? Sim, o Arthur Monteiro. Sim, foi no Gênesis. Então, olha só, o Arthur era meu amigo, a gente se conheceu em Cancún. Tal. O Arthur, para quem não sabe, o Arthur é esposo da Gisele, que tem um produto para mulheres que acabaram de ter filhos, mulheres grávidas, por causa da diástase na barriga. Depois, se você quiser procurar aí, dá uma procurada. Mas eu conheci primeiro a Gisele. Eu estava lá na praia andando e eu sou apaixonado por ler, né? E a Gisele estava lendo um livro. Eu falei, o que você está lendo?
Né? Aí ela, tô lendo Pai Rico, Pai Pobre. Era um livro do Robert Kiyosaki. Kiyosaki. Aí, né? Foi o primeiro Conectou. Virou tema. Aí o marido chegou, me apresentou, ficamos amigos. E ficamos amigos, assim, de nos frequentarmos e tal. E, putz, eu estava quebrado, devendo 1 milhão, eu devia 1 milhão. Então, eu não falava muito de negócios, assim, né? Então, o Arthur não sabia que eu devia 1 milhão, meus amigos não sabiam que eu devia 1 milhão. Aí, um dia, descobrimos esse negócio do marketing digital, que o Edu Sampa trouxe a gente para esse mundo. Então, mas assim, ó, honesta, nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Hoje você fala, escreve uma carta de vendas. Hoje a gente sabe o que é. Eu não sabia o que eu estava escrevendo. A gente escreveu um linguição. Uma página, a gente chamava de linguição. A gente escreveu um linguição. E, cara, de verdade. A gente era linguição. Aí como é que você faz? Você tem que escrever um linguição pra você. Quando eu entrei lá, esse era o termo. Era linguição. Olha o linguição, vamos vender o linguição. Vamos vender o linguição. Porque a gente que inventava os nomes, porque a gente não conhecia os nomes que eles usavam nos Estados Unidos. Para falar a verdade, nós compramos um curso para aprender a fazer, que hoje a gente sabe que é carta de vendas para fazer a linguição, mas eu achava que o que a gente fez estava errado. Eu entendi assim, você comprava um curso de marketing digital, mas você só podia usar para vender o curso deles. Não para você pegar e criar um para você. Eu achava que aquilo que a gente estava fazendo era errado. Anos depois, eu fui descobrir que, putz, você pagou para isso mesmo, né, meu? Anos. E aí eu falava para o Arthur. E aí, 2009, entramos no mundo do marketing digital. Entenda, na minha linguagem da época, antigamente, a gente falava, você precisa fazer propaganda para vender. Então, eu chegava para os meus amigos e falava assim, cara, descobri um jeito de fazer propaganda. Ele falou assim, mas quanto que você gasta de propaganda? Eu falei, eu ganho 30 mil reais por mês. Não. Quanto que você gasta para fazer a propaganda? Então, eu faço a propaganda e eu vendo a propaganda e me volta 30 mil reais. Aí depois eu vou vender o produto. O cara vende a propaganda, mano. E hoje você tá pagando tráfego no Facebook. Cara, e aí o Arthur, eu falava para o Arthur, porque eu gostava muito do Arthur, né? Arthur, você tem que fazer o que eu estou fazendo. E o Arthur falava, Jober, me fala o que você está fazendo. E eu falava, não sei. Eu não sabia explicar o que a gente estava fazendo. Só fez. Eu fiz. Então é o que eu falava para ele assim, cara, entra aqui. Mas imagina para uma pessoa descobrir de fora, mesmo eu abrindo a porta, vem aqui, senta, fala o que você quiser. É para a gente explicar que a gente fazia um anúncio, que aí o anúncio apontava para o linguição vendia, a pessoa entrava, o pessoal do comercial. Era muito complexo para explicar. Que ano que era isso? Isso foi em 2009. Em 2009, o Jober já tinha que hoje, o Insight Sale, que a galera fala tanto no marketing, o Jober já tinha. Não. O sistema de telefone, de converter por telefone. Eu posso contar isso para você, porque eu tenho um número, né? Mas quando o Érico chegou no Brasil, um dos primeiros caras que comprou, né, no Brasil, depois de mim, né, foi o Arthur. E sabe o que eu falei para o Arthur? Arthur, descobriu o que eu faço, compra esse curso. Foi a primeira vez que foi afiliado do Érico. O Érico, ele explicava o que eu fazia. Claro que o modelo dele era a forma de lançamento, mas finalmente eu encontrei alguém que explicava aquilo que a gente fazia. Então vocês começaram na Universidade de Inglês que ano? 2014, né? Não, 13. Eu comecei antes, né? 13. 12 para 13. Então, quando você começou, o Érico já fazia parte da nossa vida. Já. Tá bom. Até que eu entrei, aí depois, eu lembro quando vocês foram fazer o primeiro lançamento. Você já estava ali. Já, e aí foi um webinar, o lançamento semente. E aí eu fui, tinha que fazer um webinar, ninguém sabia como montar esse webinar e tal, tava com o Jorge, com o Jeff lá. Falei, vou estudar, e aí eu descobri como subir o webinar, que era interligado com o Hangout. Tá bom. E eu lembro quando você fez o pitch de vendas, o servidor caiu. Me lembro disso. Cara, foi o primeiro 7 dígitos. Foi o primeiro 7 dígitos. Isso foi em dezembro. Foi em dezembro. Em janeiro a gente fez outro de 7 dígitos. Mas então é o seguinte, olha. O Marcelo já tava. Vocês entraram na nossa vida junto com o Érico. Sim.
junto com o Érico. Você lembra que você me deu... Aí eu lembro que você falava assim, você sabe o que é Avatar? Nem tinha o filme, né? Você lembra do Ignição Digital que você me deu no pendrive? Lembro. Isso aí. Foi em dezembro. Foi em janeiro. Não, Dia 5 de janeiro você voltou. janeiro eu voltei, é verdade, foi em dezembro. Porque você estava empregado ainda na agência, era redação. Você tá sabe bom, que tá no bom. dia que você me contratou eu tinha sido demitido? Eu sempre quis te perguntar isso, porque eu conto a minha história e falo, até hoje eu acho que o Gilberto não sabe. Não teria mudado nada. Não teria Não, eu mudado sei. nada. Por quê que não teria mudado É porque nada? naquele dia a agência tinha quebrado. Porque, olha só uma coisa, assim, é uma característica minha até hoje. Quando foi para contratar o Rodrigo, a gente podia pagar. A gente olhou e tal. Né? Mas Porque um também cara não- desse... Também não ia pagar muita coisa, Não, né? então, porque você era barato. Você era barato. Pô, primeiro emprego, quanto você me paga? Pô, vou pagar. Eu gosto de uma história que os americanos contavam. Chefe, o senhor está me pagando o salário mínimo, não dá para continuar assim. É errado, né? Eu falei, eu sei que é errado, mas a lei me obriga a pagar pelo menos isso. Entendeu? Pagou um pouquinho mais que o salário Então eu mínimo. paguei um pouquinho mais. Agora o Marcelo não. O Marcelo, ele já tinha. Já tinha, Então, já vinha. eu falei assim, ó, quando eu te conheci, eu assumi uma meta. Eu falei, eu vou contratar o Marcelo. Eu lembro disso. Aí eu falei, mas a gente E eu tinha não queria, né? Eu até meio que a gente desconversava. ainda queria crescer, ainda tinha que crescer e tal. Mas o Marcelo também fez uma jornada muito bonita. Foi aí que a gente... Foi naquele momento que eu quis fazer a transição de carreira dentro da Universidade do Inglês. Que eu chamei você lá na salinha do primeiro andar, na sala de reunião, lembro até hoje, que eu falei que eu queria mudar para o marketing. Eu queria sair da parte de infraestrutura. E você falou, mas você está tão bem aí, cuidando, liderando a área. E se não der certo, eu lembro até hoje que eu falei, eu tento de novo, eu faço tudo de novo. E aí você falou, então beleza, então vai. Mas foi antes ou depois da gente ir no Mastermind lá pra Floripa? Não, isso foi antes. Isso foi antes, tá. Isso, por quê? Porque eu vi aquele negócio do webinar, aquele... Nossa, que legal! E a oferta, e caiu aquela... Eu falei, nossa, eu quero saber isso aí, disso, eu quero é isso aqui que eu quero. Porque esse negócio é muito legal. E aí eu via desenhando aí no papel de pão, rolão de papel de pão, desenhando o projeto, o lançamento. Eu falei, cara, isso é incrível! E aí eu falei, eu quero mexer com esse trem aí. E aí quando eu fui convidado para ir lá pro Mastermind do Érico lá junto com você... Sim. Foi quando a gente começou, eu e o Marcelo começou a assumir você como afiliado. Tá. Quando você resolveu ser afiliado, você é afiliado. E eu lembro que a primeira... Nossa senhora, a empresa quase matou o Gilberto. O primeiro afiliado que você foi do curso do Kevin. É isso aí. Aí a galera, como assim você vai ser afiliado de um curso concorrente? Ninguém entendia nada que o Gilberto estava falando, e nem o alto escalão da empresa, incluindo Dona Ana. Sim. Pra quem não sabe, a Ana é a esposa Isso do aí. Gilberto. Então, tipo, cara, esse cara ficou maluco. Mas o que o Gilberto queria pegar? A metodologia, entender. E aí foi quando a gente... Não a metodologia do curso, Não, né? A metodologia de vendas. Isso, de Como vendas. É que a gente vende, né? E aí, como a gente era afiliado, ele passava todo o modelo, treinamento e tal, e o Marcelo escrevia os modelos, eu organizava. Você sabe que, é claro, né? E eu tenho essa característica, eu me considero uma pessoa abundante, né? Quando a gente olha para o mercado de idiomas, né, os números são assim, pô, cara, tem 20 milhões de pessoas que precisam estudar inglês. Então, se juntar todos os players do mercado, a gente não dá conta. Então, cara, tem mais mercado do que nós damos. Então, eu não vejo o concorrente como concorrente. Mas Naquela época era muito difícil ter essa mentalidade. Ter essa visão. Mas Já nós era somos o top 1 afiliado Sim, vendemos pra do caramba. Kevin. Vendemos muito, muito, muito. A gente ganhou dinheiro com isso. Mas isso afastou o Kevin da gente, sabe? Total. Porque ele... Eu lembro até hoje, quando ele foi na empresa, ele não acreditava. Vocês têm essa estrutura? Não, mas eu sabe que eu acho que afastou no sentido da pessoa falar assim, ó, porque o legal era a reciprocidade a partir daí, entendeu? Exato. Mas ele não estava pronto para receber, mas não estava pronto para dar. Mas, Kevin, Não se tinha você nos abundante. ouvir, somos irmãos em Cristo, você é que me deve uma ligação. Você que sumiu! Você que sumiu! Deve um hello? Gilberto, agora vamos lá. Você contou parte da sua história, mas eu quero ouvir mais da sua história, porque de verdade eu falo isso. Todas as pessoas que me conhecem mais de perto, quando ouvem parte da minha história, você está presente em 90% das vezes que eu conto partes da minha história.
Mas no meu dia a dia também você ainda está presente. Por quê? Porque a maior parte dos melhores ensinamentos que eu aprendi sobre vida e negócios foram frases que você soltou. Como essa, faça mais do que você é pago por fazer e tantas outras. Mas existe algo em você que se destaca na minha visão. Você é uma pessoa, concordo, super abundante, mas você também é super expressiva, feliz, carismático, acolhedor. Todas essas são qualidades que é fácil de ver em você. Você entra ali, você já entra rindo, você já entra batendo palma, todo mundo olha para você, já vê que você é uma pessoa abundante. Abundante em alegria, abundante em acolhimento e tudo. Mas você tem algo que o marketing digital, e a gente, fazendo esse episódio aqui, a gente está falando com pessoas que lidam com negócios, especificamente negócios marketing digital. Você tem uma capacidade de criar coisas novas antes do tempo exigir, que sempre me chamou a atenção. Eu vou dar um exemplo. E aí vou pedir para você contar essa história. Como surgiu o raio do Indiana Jober Jones? Porque se você não sabe, o Jober vendia inglês aparecendo com a roupa do Indiana Jones e um chicote na mão para falar de inglês. Isso era uma puta quebra de padrão. E hoje você percebe que algumas pessoas que conseguem se destacar, por exemplo, num lançamento, voltam para essas quebras de padrão. Sim. Mas em que ano, por quê e como se desenrolou o personagem Indiana Jober Jones? Como foi isso? É uma história de marketing, e ela é antes da internet. Eu tinha ainda escolas físicas. E eu acreditava no que se chama hoje de marketing de diferenciação, ou posicionamento único. E a gente tinha uma escola de inglês, a gente falava inglês em 8 semanas. Putz, inglês em 8 semanas. Eu gosto de falar assim, a maioria das pessoas que ouvem a frase inglês em 8 semanas não acreditam. As poucas que acreditam fez com que nós nos tornássemos o curso rápido mais vendido de inglês de todos os tempos, entendeu? Mas eu precisava encontrar algo que construísse um diferencial. Nós transformamos as nossas escolas físicas em estúdios de cinema. Então, quando as pessoas entravam lá, você ia ser não podia ser o Rodrigo Santoro, porque o Rodrigo Santoro é brasileiro. Você tinha que escolher, você é o Robert De Niro, você é o Brad Pitt, entendeu? Obrigado, a gente não sabia o nome dos alunos. Brad Pitt depois de um acidente, uma trombada de caminhão com ônibus, Mas, cara, era muito legal, porque os alunos criavam um alter ego, era muito legal. E o dono da franquia, ele era o Indiana Jones. Então eu chegava na sala, então estava lá, o pessoal ia assistir uma primeira aula grátis. Então colocava a gerente... Hoje em dia ele ia ser cancelado, o professor entra na sala com chicote. Aí a pessoa que ia apresentar colocava a música. Aí eu entrava correndo, e aí galera, vestido de Indiana Jones, ao vivo. Que da hora. Aí, beleza, tirava, às vezes a gente tentou de tudo, da aula toda de Indiana Jones, mas assim, pessoas que assistiram essa aula, passaram assim, 5 anos depois, 10 anos depois, cara, eu lembro de você vestido de Indiana Jones e tal. Assim, isso falando do mundo físico. Quando a gente foi para a internet... Isso era que ano? Quando surgiu o Indiana Jones? Vamos falar que foi ano 2000 ou 2001. 2001, tá? Caraca, velho! Possivelmente um desses 2 anos. Quando a gente vai para a internet, que então esse momento é dezembro de 2009, que a gente vai para a internet. A gente gravou na minha casa, porque não tinha, a gente tinha dinheiro, eu estava devendo 1 milhão para o estúdio. Você não aluga o estúdio. Então, de verdade, o estúdio a gente colocou um lençol pendurado com pregador, que era o fundo branco, fazia o fundo branco. A câmera estava ali, né? E eu subi. E nessa subida eu tinha que decidir se eu descia de paletó e gravata ou se eu descia de Indiana Jones. O que você acha que aconteceu? Não, mas eu não sei. De verdade, você pergunta assim, eu estava mais confortável de descer de paletó e gravata. Eu trabalhava de paletó e gravata na época das escolas físicas e tal. O Indiana Jones foi uma temporada.
mas o Edu era a favor do Indiana. A Ana Lúcia eu não me lembro. Não me lembro assim, se ela era a favor do Indiana ou se ela era a favor do paletó e gravata. E aí chegou na hora, eu falei, eu vou de Indiana. E, isso fez toda a diferença. Isso assim, putz, quanta diferença isso fez, cara. Era começo das redes sociais. Nós somos... Eu não tenho dúvida, a gente foi a primeira escola de inglês no Brasil a anunciar no Facebook. Sim, porque o Google tinha... A gente perdeu a conta Você do foi Google. viajar e nessa viagem deu pau no Google. No Google. E aí o Maurício ligou pra você na Disney. Ligou. E aí o Flávio Raimundo, se eu não me engano, que falou para o Maurício que tinha uma nova ferramenta aí, que era o Facebook, para anunciar. Eu e o Flávio Raimundo, a gente fica brigando Bolsonaro e Lula, eu vou fazer as pazes com ele para chegar e falar, Flávio, obrigado. Se eu não me engano, foi Se foi ele, mas você não foi brigado assim também. Porque, cara, a gente, como só tinha nós no Facebook, a gente aparecia umas 3, 4 vezes na mesma. Só tinha nós. E aí gastava eu me lembro dessa época eu me lembro assim, de estar no Rio de Janeiro, atravessando uma praça. Acho que foi no Rio. Aí um cara, posso te perguntar? Você é o Indiana Jones? Isso era o poder da internet, né? E olha só que louco. O Jober, ele falou da aula gratuita, né? O pessoal ia para a aula gratuita e você, ou depois você ensinava as pessoas a fazerem, e o Jober ia lá e fazia um pitch para o pessoal comprar o curso, né? No final, é isso aí. Exato. Então, o que muita gente faz hoje, chamando para uma palestra, para uma aula gratuita, sabe o lançamento semente ou qualquer tipo de situação que você leva para uma aula gratuita? Webinário, né? Webinário. Ou se você leva hoje, muita gente faz isso da palestra gratuita, presencial, levando 1 quilo de alimento. O Jober fazia isso em 2000 e... Eu comecei a fazer isso em 1996. Só que aí era com leitura dinâmica e memorização. Mas aí você fazia o pitch lá. Fazia o pitch. Tanto que assim, eu vou nessas palestras de 1 quilo de alimento, não vou falar o nome dos meus amigos aqui que me convidam, e eu vou com alegria, eu chego e falo assim, eu fico esperando a hora do pitch. Eu fico esperando e quando chega a hora do pitch, eu faço assim, eu não acredito que eles fizeram isso. Eu não acredito. Aí eu tenho hora assim que eu tenho meus amigos que estão no palco, eu falo, para, volta um pouquinho o relógio. Eu assumo daqui. O Rodrigo Cardoso aprendeu muita coisa com você. O Rodrigo Cardoso, ele é um dos melhores do planeta em fazer pitch presencial. No palco. Mas, cara, a gente trabalhou com ele, eu lembro de um pitch que ele fez em São Bernardo, que a gente estava com ele, que a gente fez toda a campanha para levar lá, que eram exatamente essas campanhas. Eu fui nessa palestra. Você estava? Que o pessoal se bateu para pegar as fichas? Eu fui na palestra, eu não disse que eu assisti. Eu não consegui entrar. Eu falei assim, eu sou convidado do dono do evento, eu vou falar no palco. Aí o cara falou, o cara estava tão irritado que vocês quebraram regras de segurança. Porque, tipo assim, só podia ter 300 pessoas, tinha 1.000. Tô falando qualquer número, tá? Se só podia ter 1.000, vocês tinham 3.000 pessoas lá. Eu tenho esse pitch gravado até hoje. Eu tenho no meu celular, porque foi um negócio surreal. Rodrigão, sabe o que beijo no seu coração. Me frustra no Rodrigo? Me frustra, porque eu já falei para ele. Dava para dobrar o resultado. Dobrar, entendeu? Mas tinha que fazer um teste. E ele nunca quis fazer. Pois é. Entendeu? Ele nunca quis fazer. E ele é o cara. Se ele fizesse esse teste, às vezes eu tenho vontade. Sabe que eu falo que é vitória? Eu falei, a sua vitória é a minha vitória. Às vezes eu tenho vontade de fazer um evento ao vivo só para fazer aquele pitch e... Não, Rodrigo, você estava certo. O seu é melhor, entendeu? E o Jober já faz essa estratégia há muitos anos. Isso é muito legal. Então, a gente está hoje aqui na frente do Jober e muitas pessoas sabem, mas não sabem desse lado seu o quão pioneirismo você tem dentro do Brasil referente a esse tipo de coisa. Legal. Isso é bem legal. Tanto que o Jober já acompanhava, o Érico já acompanhava você, e você foi um dos primeiros caras a fazer um lançamento de 7 dígitos no Brasil. Então, hoje em dia é tão comum, né, que o Érico entrega tanto prêmio lá, a plaquinha de 7 dígitos e tal, fora as pessoas que nem passam por lá. Mas o Jober foi um dos primeiros a fazer isso no mundo que a gente vive,
esse núcleo, principalmente quem de especialistas em lançamentos de produtos digitais, a gente está sentado na frente de um dos caras que fez isso com excelência e já fazia isso e mais, tinha noção de negócio. Então, muita gente entra hoje no digital com a visão simplesmente de vender um produto. E esse é um risco muito grande. Porque você entra para simplesmente vender um produto, para fazer simplesmente uma renda e não pensa como um negócio. Que no médio e longo prazo, tipo, tem muito. Quantas pessoas já passou por você, por nós, que sumiram? E que eram incríveis e poderiam ser gigantescas e sumiram. Porque não tinha uma mentalidade de negócio. Eu encontrei o Ricardo Chiai. Sabe o Chiai, o carecão de Portugal? Que fazia parte do mastermind do Eric, do Jeff. Sim. Encontrei ele no Fire e perguntei para ele, cara, hoje qual que é a diferença do mercado americano para o mercado brasileiro? E ele falou assim, sobre questão de marketing, o mercado brasileiro tá pau a pau, se não tiver, melhor. A grande diferença é que nós, americanos, já entramos para o digital com uma mentalidade de negócio. Vocês do Brasil, não. Vocês não entram pensando em negócio. E esse é um grande... E assim, hoje, para você que está nos ouvindo aí, a grande diferença que vai ficar no mercado é aqueles que já estão pensando em negócio. Se você não vê isso como um negócio, você vai sumir. É simplesmente uma grana extra. Até assim, para quem é jovem e vai começar no mercado digital, ou para quem já está e precisa, pelo menos, de uma bússola, né? Cara, não é errado você começar com um produto. Então, você começa com um produto porque você quer testar uma ideia. Mas o seu próximo passo é que você tem que já ter esse olhar para o negócio. Então, Mas não é começar o produto, né, Gilberto? Só para... Vende o produto e pega o dinheiro e põe no bolso. Cara, o cara... E você mata Eu vou falar assim, olha, o cara pode fazer. Assim, dependendo... Tudo vai depender de que produto o cara é, entendeu? E do momento que está. Eu não acho que essa é a melhor coisa a ser feita. Eu acho que você tem que pegar a semente, replantar, e até um dia que a semente ela produziu tanto fruto, que agora, você tem abundância ali da colheita, você não tem... Então, esse é o correto. Mas, para mim, não é o maior erro se o cara gastou o primeiro dinheiro ou não. Para mim, o maior erro é o cara achar que tem um negócio e ele só tem um produto. Esse é o erro. O cara achar que ele é empresário e ele é só um empreendedor. Então... E tem uma diferença muito grande entre o empreendedor e o empresário. Então, eu faço poucas mentorias por causa da minha agenda, tá? Então, para fazer uma mentoria com uma pessoa, eu tenho duas características. Eu tenho que ter tempo e tem que ser fácil. Eu faço uma avaliação. Putz, isso aqui é moleza. Isso aqui é moleza. Vou ganhar dinheiro no mole. Aí eu pego. Porque é só arrumar as peças, sabe? E a pessoa já vai embora. Então, mas uma das coisas que você falou logo no início, né? Para mim, aonde eu vejo que é a hora de você pegar, é colocar time de vendas no telefone. E o pessoal tem muita dificuldade de fazer isso. Porque para você pegar e colocar... a gente falou no começo, quando a gente começou, em dezembro de 2009, o Edu falou assim... Na internet. Na internet. Dezembro de 2009, na internet, com esse modelo do marketing digital. Foi o ano que nasceu o Bitcoin, né? 2009. 2009. Então, duas coisas nasceram naquele ano. Bitcoin e nós. Aí o Edu chegou e falou assim, não pode pegar o telefone. Então, eu fiz a carta de vendas pensando, eu não vou poder falar com as pessoas. E aí, na época, a gente criou um chat pelo Skype. Eu não tenho a menor ideia de como a gente fazia isso, tá? E eu ficava respondendo e-mail e Skype. Isso foi todo mês de dezembro. E eu tenho o número até hoje. A gente fez 17 vendas. Era... 17 vendas! Caralho! Pô, você dava $17 mil, tá? Era mais ou menos $1.000 o valor do curso. Cara, já vão arrebentar. Janeiro, eu coloquei 2 vendedoras para ligar. Eu posso errar na conta, mas na minha cabeça a gente foi para 100 vendas. Uau! Então, de 17 a gente estava feliz, tudo bem? 100 tá? vendas, eu Mas tava 100 milionário!
Virei o Silvio Santos. Não, lembra que eu devia 1 milhão? Sim. Aí eu já falei, putz, Tô devendo menos. eu vou conseguir pagar. É só, eu falei, se eu continuar, se isso aqui der certo mais uns 6 meses, eu tô no 0 a 0. Entendeu? Esse era o meu plano inicial. Aí, o que foi acontecendo? Então, a gente estava num ambiente que a gente não recebia ninguém de fora. Eu podia ter deixado feio lá, gastar dinheiro com infraestrutura. Gastamos dinheiro com infraestrutura, montamos um sistema de negócio, um dos lugares que a gente mais gastou dinheiro, porque hoje é surreal falar nisso, mas a gente gastou num sistema de telefonia R$500 mil. Foi uma fortuna. A gente, só para você entender o sistema de Gilberto, telefonia, o comercial estava falando, a gente conseguia interagir com a pessoa na negociação sem a pessoa estar lá do outro lado escutando. Então, o gerente estava falando aqui, orientando, falando, não, ó, vai por esse lado, vai por aquele outro lado. Eu não lembrava disso, mas o mais Sim. importante disso, nunca a gente entrou numa ligação na hora, mas o que tinha de melhor, que eu não lembrava, olha só, a gente gravava e gravando a gente escutava e dava feedback de cada ligação. Então, hoje em dia, tem muita gente, Gilberto, ganhando dinheiro, vendendo treinamento de site sales. Que é exatamente o que nós fazíamos. Sim. Você criar um treinamento desse aí, ó, muita gente vai comprar. Ué, você tinha um time de vendas... Eu te falo o seguinte, porque fora isso, sabe o que eu acho demais desse momento, que as pessoas nem imaginam? É a forma como a gente montou as premiações. Mas esse é um tema para outro dia, porque o Marcelo quer perguntar. Eu quero falar uma coisa que talvez quem está assistindo ou ouvindo pode ter um pouco mais de curiosidade. Você citou algumas vezes que você estava devendo 1 milhão. Né, nessa época de transição, né? Você tinha escola física de inglês, passou para o online, devendo 1 milhão. Por que você começou a dever 1 milhão? Como você saiu disso e como você usou isso a seu favor para criar o livro? E aí eu queria que você terminasse essa história falando do seu livro e a importância dele para... O do livro digital ou o Poder da Coragem? O Poder da Coragem, tá. Porque tem a ver com isso também, né? Foram 2 momentos diferentes, são 2 coisas diferentes, mas eu chego lá. Beleza. Tá? Então, o grande desafio de ficar devendo 1 milhão é porque, como empresário, na minha primeira fase, eu quis ajudar os meus amigos. Então, vem cá, você vai ser franqueado. Entendeu? E eu montava uma escola para você e você não precisava ter dinheiro. Eu te ensinava a faturar... para pagar o que me devia. Não, para pagar o investimento do lugar. Ah, entendi. Então você não precisava... Eu falava assim, mas Gilberto, quanto que eu preciso ter para... Eu falava, nada. A única coisa que você precisa é o seguinte, ó, por 4 meses você não vai conseguir tirar dinheiro do negócio. Então se você tem para se sustentar, você, não o negócio, por 4 meses, pode vir. E qual é o erro disso? Eu trouxe pessoas amorosas, meus amigos, mas desqualificadas, empresarialmente falando. Mas eu não parei aí. Mas precisa alugar, eu não tenho fiador. Eu vou ser seu fiador daqui. Abrir a conta no banco. Eu sou deixa aqui comigo. E claro, aí vem uma coisa assim, ó, quando eu quebrei, né? Era óbvio que todo mundo falou que eu quebrei porque eu tinha uma Gran Cara, eu tinha um Jeep, tinha uma Mercedes, porque isso é sinal externo de riqueza. Mas isso sempre é tão pequeno no faturamento de uma empresa. Total. Por exemplo, não me impressiona você chegar com uma Mercedes. Entendeu? Não me impressiona. Me impressiona é quando você chega e fala assim, né? O Érico tinha muito assim, olha, quanto tempo eu posso ficar sem trabalhar? Aprendi isso com você também. Né? Open Doors. Quanto tempo que eu tenho? Quanto que eu posso... Sabe como você me ensinou aqui? isso? Perguntou assim, sabe quanto você é rico? É isso aí. Quanto tempo você sobrevive no mesmo padrão de vida com o dinheiro que você tem? É isso aí. Se você aí eu falei na época, sei lá, 2 anos. Ele falou, aí você falou, você é 2 anos rico. 2 anos rico. Que era todo o dinheiro que eu tinha, que era pra casar, aliás. Agora, eu tinha um amigo que ele tinha jatinho. Uhum. E ele sobrevivia uns 15 minutos. Só que quando a gente olha, do ponto de vista de comparação, ele era muito mais rico que você. Porque a nossa comparação é errada. Sim. Porque a gente fica comparando a vida de um com o outro, entendeu? Ah, você tem Mercedes, eu tenho um Uno Mille e você é mais rico que eu. E não é essa a riqueza. E o mundo está perdido
nessa E disputa. aí a galera não deu conta do recado. Aí o que acontece? Um monte de gente não pagou aluguel, aí, cara, fiquei devendo isso, entendeu? Devendo isso e ações trabalhistas. Então, eu tive muita ação trabalhista nessa minha primeira fase. Porque a pessoa que trabalha com franqueado processa o dono Não, da franquia? eu tinha as minhas e eu tive de franqueado. entendi. Eu tive as minhas, que eram a maioria dos casos. Quando eu falo a maioria foi ação trabalhista, eu não tive 12 casos, tá? Não era... Entendi. Teve 1 milhão de casos. Só que, você junta isso, junta aluguel, junta banco, dá 1 milhão. Fácil assim, né? 1 milhão fácil, é o nome do produto. E 1 milhão rápido, né? As campanhas. 1 milhão rápido. Agora, se eu pudesse aconselhar as pessoas e um dia vocês fizerem um recorte desse pedacinho... Sininho! Porque... Toca o sininho! É isso aí. Aqui é onde eu mais errei. Eu fiquei buscando alternativas para ganhar 1 milhão, acabar com aquele problema. Entendi. E é muito difícil você achar um projeto de 1 milhão. Eu tenho que dizer para vocês que até hoje eu não achei, tá? 1 milhão líquido, assim, Não, 1 milhão líquido e rápido. Até hoje, eu não achei um projeto de 1 milhão. Mas eu fiquei anos procurando um projeto de 1 milhão e frustrado porque eu não achava. Em janeiro de 2009, no ano que as coisas iam começar a dar certo, eu tomei uma decisão. Eu não estava conseguindo pagar aquele 1 milhão que eu devia já por uns 5 ou 6 anos. Uau. Então não era 5 ou 6 dias. Eu não consegui. E não era mais 1 milhão, né? Um pouquinho ali Aí, e tal. né? E aí eu cheguei e tomei uma decisão. 1 milhão, eu não vou te pagar. Você entendeu? Eu não consegui pagar você por 5 anos, mas eu fiquei preocupado por 5 anos, entendeu? Eu falei, eu não vou te pagar, tá? Então você fica aqui. E agora eu vou ver quanto eu preciso para viver. Quanto que eu preciso para viver sem pagar 1 milhão? E eu cheguei num número que eu não esqueço até hoje, R$6 mil. Para um cara que fazia anos que estava tentando ganhar 1 milhão, quanto foi para esse cara ganhar R$6 mil? Fácil. Foi desse jeito aí, assim, ó. Pum! E a primeira coisa que eu trouxe para minha casa com isso foi paz. Eu devo 1 milhão, mas agora tem para comer, tem para pagar a água, pagar a luz. Cara, de verdade, guarda isso. Paz, trouxe paz. A paz permitiu... Cara, eu com esses 6 mil que a gente ganhava, a gente fez poupança. Olha. Então a gente tinha um dinheiro na poupança e eu devia 1 milhão. Faz sentido? Então, o que eu fiz? Eu separei o problema da solução. Uau. E a solução sempre esteve presente. Eu aqui arrumei um problema. Num problema focado só no problema. E num problema gigantesco. Puta, então, se eu pudesse chegar... Eu nunca tinha ouvido isso. Porque assim. isso é um detalhe. Porque é detalhe aí, né? Então, se você chegar e olhar assim, e aí vem coisas que são sorte, né? E são milagres, não é? Quando eu falo, sorte é Deus te ajudando, tá? Quando eu falo sorte, você fala assim, putz, Deus está do seu lado. Tem uma tá? pessoa, acho que é a Cris Arcangeli, né? Ela tem a frase, como você, uma pessoa parou ela na rua, né? E perguntou o que ela fazia, ela falou assim, como você conseguiu comprar esse carro? Ela falou assim, quando o sucesso me encontrou, eu estava trabalhando. Quando a sorte me encontrou, eu estava trabalhando. É isso aí. De certa forma, é esse tipo de sorte. É isso aí. Então, mas é muito difícil as pessoas conseguirem separar esses dois momentos, entendeu? Então, de você chegar, olha, eu vou deixar esse problema de lado e colocar todo o foco na solução. E isso é uma frase do Stephen Covey, né? No 7 Hábitos ele fala disso, ele fala assim, trate os problemas a pão e água e invista tudo na solução. E se a gente olhar para as pessoas, eu tenho uma mentorada, ela tem um negócio de 10 milhões por ano. E ela está enrolada, e faturando 10 milhões por ano, ela não deveria estar enrolada, né? E eu falo que ela é quase 1 milhão por mês. É quase 1 milhão por mês que ela faz. E eu falo que ela é minha escrava branca. Porque... eu falo que ela é escrava, porque a gente não consegue se falar, porque ela está sempre trabalhando. E aí ela quer implantar algumas estratégias. Putz, a gente já desenhou a estratégia para ela, perfeita, ela tem um negócio maravilhoso para ela comprar jatinho. Aí passa, qualquer dia desse ela vai me ligar, você já ligou aí no meio. Aí ela liga brava, por que não dá certo na minha vida? Eu falei assim, olha,
O que nós fizemos pelo seu projeto essa semana? Nada. Nós não fizemos nada. Você só se preocupou essa semana inteira com o projeto. Entendeu o que as pessoas fazem? Ó, eu me preocupei com o projeto. Isso não significa que você trabalhou no projeto. Para mim, me mostra a sua agenda. Deixa eu ver o que você fez. Fiz uma pesquisa, fiz uma carta de vendas, conversei com um funcionário, treinei uma pessoa. Isso é trabalhar pelo projeto. E as pessoas, elas confundem, que foi o que eu fiz. Gilberto, o que você fez por 5 anos para pagar 1 milhão? Eu me preocupei e montei projetos de 30 mil, 50 mil. Pô, teve uns que deu, assim, putz, mas eram projetos muito pequenos, porque eu estava olhando 1 milhão. Se eu tivesse olhado... Um exemplo, um dia vocês podem até convidá-los, vai ser uma história mais interessante ainda que a minha. Se vocês conheceram o Denis e o Oswaldo, sim. Convide eles para estar aqui com vocês. E eu falo, eles foram 2 funcionários. Foram franqueados. Eles foram funcionários. Eles saíram, porque vocês acham que a história de vocês é dramática? Não, a história deles também. Eles saíram de dentro de uma clínica de recuperação. E eu fui o primeiro emprego deles. Entendeu? Sim, são pessoas queridíssimas. E hoje eles têm 100 franquias. 100 franquias, tá? Então, a gente fala aí de o volume de negócios que eles fazem. Ele fez uma das primeiras turmas do acelerador empresarial. Com o Marcos Marques. Agora, Gilberto, beleza, legal. Pô, parabéns, uau. Eu nunca tinha ouvido essa história inteira. Acho que aprendi muito mais lições aqui. E depois veio o livro, claro, muito depois, né? Muito depois. Mas no livro você conta um pouco disso. Né? Conto isso aí. E como, para quem não conhece, o Gilberto tem um livro chamado Poder da Coragem. Queria que você contasse como nasceu esse livro, qual foi a intenção por trás do livro, né? E o que ele representou na sua vida. E eu vou dar todo o crédito para 2 pessoas que merecem o crédito por esse livro, tá? E uma delas, com certeza, não sou eu. Então, a primeira pessoa que quis que eu escrevesse esse livro foi o Érico Rocha. Que legal. Por quê? Como a gente foi os primeiros do marketing digital, a gente tinha uns pepinos que a gente não sabia lidar. Era começo do Reclame Aqui. E a minha geração, eu sou contra o Reclame Aqui, entendeu? O negócio, eu também. Você não consegue resolver. Enfim, né? E o Érico, ele quis me ajudar. Ele falou, cara, você é muito legal para os problemas que você tem. Então, as pessoas só precisam te conhecer. Entendeu? Aí essa vem a ideia dele. Mas aí começou com as histórias do Bill. Nasceu as histórias do Bill, onde eu pude contar um pouco. E de verdade, eu não sabia que essa era a estratégia do Érico. É que anos depois eu perguntei para ele, por que você quis? E aí ele me contou isso. E num evento, na verdade esse evento foi do Conrado, eu estava num evento do Conrado, e lá nesse evento, quem estava junto comigo era o Roberto Chiniachik. E o Roberto vira, e é claro que eu estou resumindo aqui a história, ele falou, cara, tem um livro dentro de você, quero que você vai escrever um livro. Pô, me dá uma caneta aí. Pode continuar. Porque aí começamos e só para você entender, o Roberto só queria que eu escrevesse o livro. A Roseli, que é a irmã do Roberto, queria que eu escrevesse um livro falando sobre a metodologia do inglês. Ela é frustrada com isso até hoje, entendeu? Mas eu não tinha entendido. Se eu tivesse entendido que era isso que ela queria... Foi que eu conheci o Chiniachik. Ah, é? Foi. Tá bom. Depois a gente foi trabalhar com ele. Depois vocês fizeram o trabalho com o Roberto? O Roberto é louco, né? É louco, mas ele descobriu uma coisa. Gente, o Roberto, uma das grandes lições que o Roberto traz para nós, né? Uma das funções que a empresa tem é educar os nossos filhos. Então, se amanhã vocês tiverem a oportunidade de vocês trazerem os seus filhos para trabalharem aqui, não levem essa história de que, não, eles têm que ter uma experiência, é aqui que eles vão viver os valores de vocês, vão ver quem vocês são de verdade, vocês vão se obrigar a serem melhores pessoas porque os seus filhos estão aqui. E os filhos do Roberto fez um bom trabalho. Não, eu falo assim, esse moleque não é só querido, não, eles são geniais. São incríveis. Geniais, entendeu? E assim,
quem acompanha o Roberto um pouco de perto sabe que ele teve uns perrengues de saúde aí, entendeu? Então, e o Roberto, os perrengues de saúde dele, assim, do nada e grave. Grave assim, pode não ser nada, mas você pode morrer. Entendeu? Então, você está com uma bolha. Uma bolha? Pois eu venho ver isso. Não, você não está entendendo. Essa bolha aqui, se você não fizer nada agora, ela vai subir para o seu cérebro. Que isso? Isso é uma bolha na minha mão. Então, os casos do Roberto é assim, não é nada, mas se não fizer nada... Eu lembro da história quando você pensou no livro O Poder da Coragem, a gente fez o trabalho do lançamento do livro. Verdade, fizemos sim. Fizemos o trabalho e colocar você nos livros mais vendidos da Veja. É isso aí, Eu tenho uma foto até hoje, que é a foto que eu uso nas minhas palestras, quando a gente estava voltando lá de Balneário Camboriú, que a gente foi pro Mastermind do Érico, você estava com o livro já. Sim. E aí eu tenho uma foto que eu falei, deixa eu fazer uma foto de você com o livro e tal, no avião. Essa foto é marcante. A gente usou bastante essa foto aí, né? Para alguma, não lembro das coisas. Mas usamos na página de vendas. Na página de vendas do livro. Na página de vendas do livro, tá bom. Exato, usamos na página de vendas do livro. É que eu fui um mal... assim, ó, esse livro, ele vendeu alguma coisa entre 20 e 40 mil cópias. Eu não sei ao certo, tá? Ele vendeu alguma coisa em torno disso. Ele está com a edição esgotada, porque como o mercado mudou muito, a gente não sabe o que vai acontecer agora com o mercado editorial, né? Então, pode ser que eu relance, pode ser, mas vamos ver o que vai acontecer com o mundo, né? E você criou outro livro. Aí fiz um outro livro, chama Rompendo a Barreira do Primeiro Milhão, mas a ideia dele, esse livro era para ser produto de entrada para a mentoria, o sócio, umas mentorias que eu tenho. Mas eu não consegui trabalhar ele. Não consegui trabalhar. O livro, ótimo, porque ele é uma variável do Poder da Coragem, onde eu conto a história, trago as 5 chaves da riqueza e eu uso na minha vida. Cara, Quais são as 5 chaves da riqueza? Número 1 é sonhar. E, cara, as pessoas não sabem sonhar. O que eu falo que é sonhar e o que as pessoas acham que é sonhar é universos de diferença. Então, eu sonhei essa noite, eu dormi sonhando com um projeto que eu estou lançando agora. Então, eu sonho com a Mercedes que eu quero comprar. Então, tem um sonho de trabalho, sonho da Mercedes. Tecnicamente são diferentes. Buscar por conhecimento. Essa busca por conhecimento não é eu ler todos esses livros aqui. Qual que eu gostaria de ler desses aqui? Todos. Mas eu tenho que olhar para o meu momento, ver aquilo que vai me trazer valor para agora. Então, essa busca por conhecimento... É uma busca quase estratégica. Ela é estratégica e ela é mensurável. Eu tenho que transformar em dinheiro. Boa. Beleza? E se você achar que transformar em dinheiro é muito... Transforma em valor. Sim. Tem que transformar em valor, que é mensurável. Beleza? Buscar por conhecimento. Associação. Terceira chave é associação. Associação. E a associação, ela tem 2. É essa aqui, que, putz, de repente, sei lá... a gente falou do Ravi aqui, né, antes da gente começar, que é do mercado de idiomas. Pô, cara, me conecta com o Ravi para a gente trocar experiência. Então, essa é uma associação. Sim. Entendeu? Putz, você tem estado em contato com o Mairo? Putz, faz tempo que eu não falo com o Mairo, me conecta com ele. Isso é associação. Mas a associação que eu acho a melhor, é quando você anda com um cara que ele já está onde você quer estar e você descobre que ele não é melhor que você. Porque... é assim, ó, se a gente andasse com o Jorge Paulo Lema, a gente ia descobrir que ele come igual a gente, que ele vai no banheiro igual a gente, E aí você vai descobrir, putz, esse cara é irritado, pô, ele não tem paciência, ou ao contrário, ele é um monge budista. E você começa, peraí, se ele consegue, eu consigo também. Essa associação é a associação que não tem preço. Tá? Então, a grande razão dos masterminds é você transformar os seus ídolos em seres humanos. Entendeu? Você vai lá e descobre que o Érico não é o Deus da montanha. Putz, ele é um ser humano. E, aliás, quando você olha ele de perto, putz, cara, ele passou por mim e não me cumprimentou. O Érico é desligado, não foi de propósito, não, entendeu? Ele é só louco, estava pensando em outra coisa. Tá bom. Beleza, associação? Tchau. 4, essa é aqui, só para você ver como eu vivo isso, tá? Que foram vocês. Plantação.
Quando eu falei, putz, está aqui, eu fico procurando oportunidade para plantar. Às vezes as pessoas ficam procurando oportunidade para tirar vantagem das outras. Eu quero abrir a porta, eu quero pegar sua mala, eu quero ter oportunidades onde eu posso plantar. Pequenas e grandes. De novo, hein? Você viu? Pequenas e grandes plantações, beleza? E por último, o poder da palavra. Então, o poder da palavra, eu preciso aprender a falar as coisas como se elas já fossem. Então, putz, meu filho está com um comportamento irracível. Então, todas as vezes que eu vou falar disso, eu falo do comportamento que eu quero. Putz, meu filho é uma bênção, meu filho é maravilhoso, sabe? Meu filho é... E quem olha, fala, não é possível. Será que esse cara tem 2 filhos? Aquele menino que eu vi quebrando tudo? Será que ele tem 2 filhos? Entendeu? Por quê? Porque você... é muito... É prazeroso a gente fazer fofoca. Entendeu? Gente, é demais. É da natureza. Não, e é demais, gente. Eu falo o seguinte, eu sou crente, não fumo, não bêbado. Pelo menos a fofoca. Eu tenho que vir pela fofoca. O que a gente vai falar mal hoje, entendeu? Por quê? Porque é gostoso, né? Mas a gente, em relação aos nossos projetos, em relação às pessoas que a gente ama, em relação às pessoas que nós temos debaixo do nosso guarda-chuva, o que sai da nossa boca eu me reúno com os meus mentores, a coisa mais difícil que tem é encontrar uma pessoa boa para fazer o seu tráfego. E eu falo assim, olha, Gilberto, como é que eu faço para resolver isso? Eu falo, a primeira coisa, começa a falar que é fácil. Entendeu? Boa. A primeira coisa, porque enquanto ela estiver falando que é difícil, eu não tenho poder para resolver o que ela transformou em lei com a palavra dela. Faz sentido aí? Total. Eu teria muita coisa para comentar a respeito desses 5 passos. Eu lembro que isso era palestra dos congressos. Sim, de inteligência emocional. Todo mundo que queria a palestra do Gilberto para congresso. Essa aí. Era essa. É verdade. Márcia Luz, que hoje a Márcia Luz entrou no Gênios. Tá bom. Ela tá no Gênios. E antes de ela entrar no Gênios, ela falou de você. O Gilberto ainda não foi no Gênios, foi, né? Ele só deu uma passadinha. Você tem que ir lá para ficar com a gente lá. 2 dias ali. Tal. Me convida no próximo que eu faço questão. Bom, combinado. Vou te passar a data quando acabar. É que o que eu peço sempre é isso, ó. Eu não sou chato, não sou difícil, nada. Mas normalmente as pessoas lembram de me convidar faltando 2 dias, faltando uma semana, entendeu? Aí o que acontece? Aí o que acontece? Aí eu passo lá. Só tem um ponto pra falar onde você é chato. Você é corintiano. Todo Cara! Ó, vai mudar o ponto. Volta aqui pra mim. Vamos falar do Pelé. Porque aqui tem um corintiano, um santino e um São Paulino, né? Vamos lá. De tudo que você falou, poderia destacar muitas coisas, mas esse último ponto que você falou, o nome mesmo é? O poder da palavra. O poder da palavra. E essa coisa, né, de falar aquilo que você já queria que... Como se já fosse. Como se já fosse. Essa não é como você queria, como se já fosse. É interessante que eu fiz recentemente um treinamento do Bruno Gimenez. Bruno Gimenez, né, nosso amigo desde quando a gente começou. E aí o Bruno Gimenez tem uma dinâmica de 30 dias, né? Durante 30 dias você faz uma meditação guiada com um programa lá. O programa chama Aura Money. E aí, além disso, você tem lá umas coisas que você escreve no papel, que você fala para vencer crença limitante e tal, enfim. E todo dia tem um áudio dele, que gira em torno de 10 minutos, mais ou menos, ele falando. E entre os 30 áudios dele, as 30 dinâmicas diárias e todos os dias que eu fiz as leituras das minhas metas, das minhas intenções e tal, nenhuma frase foi mais marcante do que ele falou e que me provoca tanto todos os dias quanto a vida é fácil. Por que isso é tão marcante? Porque a gente está muito acostumado, até negativamente acostumado, a reclamar com muita facilidade, a se irritar com muita facilidade, a se preocupar com muita facilidade, a se sobrecarregar sem necessidade. Porque a gente acha que a vida é difícil. Mas, cara, olhando para a minha vida no espelho,
ela é absurdamente, talvez milhares de vezes mais fácil do que uma pessoa hoje que está passando necessidade. Você sabe que eu tive um insight esse final de ano, bom, enfim, nesse momento aí, na praia. Então eu estava andando na praia, eu primeiro fiz a minha corrida sozinho e a Ana Lúcia gosta de também caminhar na praia, a gente vai de mão dada. Aí ela usou a gente estava falando das coisas que estão acontecendo no mundo. E ela falou, putz, o mundo está muito ruim, muitas coisas ruins acontecendo. E está falando de política, está falando de pandemia, está falando de... Guerra, deve ter uma guerra aí. E eu, de verdade, eu não sei nem se a guerra está tendo e quem está ganhando, porque eu não estou acompanhando, entendeu? Pô, tipo assim, no fim das contas, ninguém está ganhando. Eu não sei, mas o pessoal vem brigar comigo por causa da política, e eu sei, mas não vem discutir o detalhe comigo, eu não sei o que está acontecendo. Você é a favor do que está acontecendo em Brasília? O que aconteceu em Brasília? Eu não sei o que está acontecendo, e eu não estou aqui fazendo de Cinderela, nada. Eu não ligo, se estiver passando, eu mudo de canal, porque eu não quero... absorver. E aí, eu não quero isso na minha mente. Agora eu vou fazer para você, Marcelo, a pergunta que eu fiz para minha esposa. Me fala a última coisa ruim que aconteceu com você. Pode ser pequena. Poxa, cara, a última coisa ruim que me vem à cabeça foi quando a minha filha nasceu, com 2 meses mais ou menos de vida, 2 meses e meio, a minha esposa teve um problema no intestino e ficou 5 dias na UTI. E eu fiquei sozinho com a minha filha e ela não tomou nenhum tipo de leite. Ela precisava da amamentação. E quem conseguiu amamentar a minha filha foi a esposa do Rodrigo. Quanto? Ela está com a minha 1,7. 1,7. Então, isso tem 1 ano. Tem 1 ano e 5. E aí você pegou uma coisa grave que te marcou. Sim. Beleza? Sim. Agora eu queria que você pegasse de agora e vai para os dias atrás. Pega uma coisa ruim que aconteceu, mas... bobagem. Bobagem? Puxa, cara. É bem bobagem mesmo. Eu fui fazer, o primeiro dia que eu fui fazer exercício, eu tenho pino no pé, né? Aí eu fiz um movimento meio torto, deu uma estralada, ficou uns 3 dias doendo. Foi Quanto ruim tempo porque eu faz fiquei isso? com medo. Quanto tempo faz isso? 1 semana. 1 semana. Então, vamos só... E foi isso que eu falei para a Ana Lúcia. De 1 semana para cá, não aconteceu nada de ruim com você. Nada, absolutamente nada. Então, se eu tiver... E para mim, daria mais ou menos a mesma coisa. Cara, aí eu teria que começar a pegar umas coisas ridículas. Ah, cheguei lá, o elevador não tava, entendeu? Porque aí você tem que começar a ficar ridículo. É isso. Mas, aí o que acontece? Peraí, mas por que a gente acha que a vida é difícil? E aí eu vou falar porque as pessoas não estão vivendo as próprias vidas. Elas ligam a televisão e elas estão vivendo o noticiário. Elas ligam o Instagram, né? Instagram, e vê lá que fulano passou aquilo outro. Então... E aí ela pega aquilo e traz para a vida dela. Como se aquilo estivesse acontecendo na vida dela. E ela começa a falar que a vida está difícil. E a gente tava... Aí porque foi muito legal, porque tava eu e a Ana Lúcia na praia, a gente fazendo uma caminhada. Ela ama caminhar na praia. E eu amo a minha mulher. Entendeu? O pessoal pergunta assim... É que nem o Rodrigo. Você gosta de caminhar na praia? Eu gosto da minha mulher, entendeu? Faz sentido? Total. Putz, gente bonita, né? A gente tava lá na Riviera. Eu gosto muito da Riviera porque eu me sinto seguro lá, né? Então tava lá, gente bonita. Gente, o dia perfeito, né? E aí a hora que ela falou, o mundo tá difícil, o mundo tá... Ela usou uma frase que é uma frase que a gente usa no nosso dia a dia. E eu só me fiz aquela pergunta mesmo, sabe? Tá difícil mesmo? E aí, sabe isso que eu perguntei para você agora, Marcelo? Eu fui perguntar para mim. Quer dizer que faz 1 semana, mais ou menos, que a nossa vida tá maravilhosa. Sabe? Mas a gente precisa ficar lembrando que a vida é fácil, porque a gente não presta atenção na vida. Sim, total. Faz sentido aí, entendeu? Então, é isso que eu tô... É exatamente isso. É muito marcante isso para mim. Eu tenho exercitado desde quando a gente abriu a agência, a gente tem trabalhado com pessoas muito maravilhosas nessa área do desenvolvimento humano, do conhecimento humano, da inteligência emocional. Citando aqui Rodrigo Cardoso, Rodrigo Fonseca, o próprio Roberto Chiniachico, mas foi bem pouco. Você, quando a gente trabalhou lá atrás, muitas dessas coisas eu aprendi com você. Maurício Sampaio. O Maurício Sampaio, o Ricardo Piovan e o Zé. O José Roberto Marques.
Marcos Marques. Marcos Marques. E qual foi a maior maravilha de tudo isso? Não foi o resultado que a gente gerou para a vida deles e para nós e para as pessoas que compraram o que a gente ofereceu com o que a gente fez, com os lançamentos que a gente produziu. A maior maravilha disso foi eu mesmo ter desejado passar pelo processo do programa que eles vendiam. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, quando eu conheci o Rodrigo Cardoso, qual foi a primeira coisa que eu fiz antes de escrever o copy? Eu fiz o programa dele. Tá. Né? E aí depois fui no Ultrapassando Limites e tal. A mesma coisa com o Rodrigo Fonseca e por aí vai. E o que isso me deu? Me deu uma condição de crescimento absurda. Uhum. Absurda. E de uns 5 anos para cá, eu tenho exercitado isso sistematicamente. E o que eu vejo? Quanto entulho a gente carrega dentro de nós e quanto isso deve ser um esforço diário para você conseguir cada dia mais andar mais leve, né? E esse tipo de exercício, tipo, a vida tá fácil, né? A gratidão pelo que você tem, pelo que você construiu, pelas pessoas, essa associação que você falou. Então, tipo assim, é magnífico quando você consegue se libertar desses escombros, né, que caem sobre você. E se você consegue simplesmente sair do lugar onde os escombros estão caindo sobre você, você já tem uma vida leve, você já tem uma vida tranquila, confortável e com foco no que você pode produzir e não no problema. Então isso é maravilhoso. Obrigado por compartilhar. Tem gente que acaba vivendo uma vida de sombra e escuridão no meio do sol, né? Entendeu? O sol maravilhoso. Gilberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Como está hoje a Universidade do Inglês? Como é que tá? Porque muita gente me pergunta, como é que tá o Gilberto? Então, o que você hoje está fazendo e como está a Universidade do Inglês? Você sabe assim, né? Eu sou um apaixonado por aquilo que eu faço. Um apaixonado, assim. Então, eu não falo isso com demérito de ninguém, porque eu não conheço os outros. Mas eu falo, cara, eu falo que a gente é o melhor curso de inglês do mundo. E nesses últimos anos, a gente trabalhou muito em tecnologia, muito em tecnologia. Eu tinha um sonho, que era trazer uma inteligência artificial para a Universidade do Inglês, que, putz, eu levei uns 5 anos. Você conheceu o Caio, os meninos de São José e tal. Putz, e faz 2 anos que a gente conseguiu, estamos chegando no segundo que a gente implantou essa inteligência artificial. E só para você ter uma ideia do que ela faz, né? Então ela reconhece todas as palavras corretas que você pronuncia em inglês e armazena no banco de dados no seu nome. Então isso fez com que a gente mudasse uma coisa. A gente agora, putz, você terminou o curso, não está falando inglês, nós devolvemos seu dinheiro, porque o grande desafio de você devolver o dinheiro no Brasil é os caras que vêm para se aproveitar. Se o cara não aproveitou o que você ofereceu e você tiver que devolver o dinheiro, ele está tudo certo. Agora, o grande desafio, a gente já teve aluno que o cara comprou o curso de 8 semanas, pagou R$8.000, o nosso curso é caro, o cara fez o quê? Ele tinha 30 dias. Ele fez o curso que deu em 30 dias e pediu o dinheiro dele de volta. E tá tudo bem, Deus abençoe a vida dele. Vai que vai. Mas isso te tira a motivação para oferecer uma garantia dessa para todo mundo. Agora, o aluno não me engana mais. E nem se engana por causa de uma inteligência artificial. Porque ele está ali pronunciando e está falando em inglês. E eu consigo garantir o resultado, sem as questões emocionais, sem os entulhos que a gente estava falando agora há pouco, os escombros. Então, eu consigo garantir isso. Então, isso é o que me deixa mais entusiasmado a respeito daquilo que nós... Então, hoje você tem curso de inglês de 8 semanas, 10 semanas e 6 meses. A gente tem esse curso, a gente tem um outro curso. Nesse momento, eu estou fazendo uma experiência que está dando muito certo. A gente tem um segundo curso. Você deve lembrar dele, é um curso para quem já fala inglês. Sim. Que era 4.000 palavras. Sim. E a gente está fazendo uma coisa, é um teste. Nós estamos dando esse segundo curso de bônus para quem cumpre os pré-requisitos aqui nesse primeiro. Por exemplo, 2 pré-requisitos. Então, são 4 mais 2. Um é terminar no prazo. Porque o grande desafio que eu tenho é você contratar em 10 semanas... É um bônus futuro. É um bônus futuro. Uau! Entendeu? O meu desafio é, putz, você fala que vai terminar em 10 semanas e termina em 12. Não é que, putz, não muda a minha vida, mas aumenta a minha fila de espera. Então, se você termina no prazo, você cumpre a sua palavra com você e me ajuda. Então, e o segundo,
o segundo bônus futuro, que é o melhor, você tem que terminar falando inglês. Porque esse segundo programa é só para quem fala inglês. Boa. Beleza? Excelente. Então, esse é um programa que a gente está fazendo. E os outros projetos, né, que estão Aí você ligados tem à Universidade do mentoria também? Inglês. Eu tenho as mentorias, mas eu coloco muito pouca energia nisso. Muito pouco. Mentoria Ainda do quê? existe uma máquina de falar inglês? Eles existem, né? Mas eles são variações para posicionar a Universidade do Inglês. Então, eu Entendi. falo assim, ó, eu cometi um erro estratégico nos anos anteriores, né, com a chegada do marketing digital. Eu perdi o posicionamento do 8 semanas, porque eu criei muitos produtos assim, máquina de falar inglês, inglês rápido e sozinho. Então, isso enfraqueceu o posicionamento do 8 semanas. Como eu estava cuidando daquele outro projeto, eu voltei agora, Joberto na house, né? O papai está em casa agora, entendeu? Agora vocês vão fazer do jeito que eu quero. Porque quando eu falo que é o jeito certo, mas as pessoas vinham num vício, né? E isso é uma coisa para você que vai montar a sua empresa. E vocês, com certeza, já descobriram isso. Quanto tempo tem a MR? 7. 7 anos. Vocês descobriram isso já faz uns 6 anos e meio. Que eu vou falar agora. Vamos lá. Só porque a empresa é de vocês, o pessoal faz o que vocês querem? Mas foi mais rápido, foi mais rápido. Homem, viu? As pessoas Às vezes nem a gente faz o que a gente quer. Não, e o cara vai assim, olha, eu não aguento mais o meu chefe, ele fica, eu dou as ideias para ele não acata nenhuma ideia, ele não me escuta, ele não ouve. O que você vai fazer agora? Eu vou abrir a minha empresa. God bless you! Então, mesmo a empresa sendo minha, nossa, foi E aí, a hora que você encaixa, o resultado fica 0. Porque ele vinha de um resultado que você acha que pode ser melhor para um resultado 0 e agora vai começar a produzir resultado. Mas é daqui para frente que você começa a ter o resultado. Aí a sua equipe volta a acreditar em você. Putz, ele sabia o que estava fazendo mesmo, entendeu? Mas você tem que ter uma super... E hoje, se a pessoa quiser achar vocês atrás do curso, é www.universidadedoinglês.com.br. É isso aí. Lá estamos inteiros lá. Vai ter aí na descrição o nome do Jober e o apontamento aí para os negócios do Jober. Às vezes eu vejo, né? Eu vou no podcast, ou as pessoas querem até falar, pô, Jober, fala das suas mentorias e tal, e não é uma coisa assim, ó, se eventualmente alguém precisa de uma mentoria, eu falo assim, no que o Jober é bom, no que eu posso ajudar? Coisas que vocês reconhecem aqui, puxa vida, o Jober nesses anos, ele trabalhou na minha inteligência emocional, e vocês nem estavam percebendo isso, porque... quando a gente está no dia a dia, isso acontece automaticamente. Sim. Às vezes, quando eu faço isso na mentoria, eu só preciso ser mais... E eu sou bom disso, de posicionamento, entendeu? Putz, eu olho a empresa de uns amigos na internet, assim, eu olho. Putz, que não é possível. Está fazendo tudo errado, entendeu? E está indo bem, entendeu? Mas eu sei que isso vai dar ruim lá na frente. Por quê? A pessoa precisa descobrir que fase ela está. Estou na fase do produto? Estou na fase do mercado, estou na fase já de montar a empresa. Eu não falo que a pessoa tem que começar com a empresa, né? Eu acho o marketing digital, essa é a grande democracia do marketing digital. Você pode começar a sua empresa com um produto, mas não ache que um produto é a sua empresa. Só isso, entendeu? Aí você tem que se posicionar. Então, se alguém precisar de ajuda nessa direção, pode me procurar. Mas lembrando uma coisa que eu falei, eu só pego casos fáceis. Beleza? Eu olho, esse é complexo, pula fora. Esse aqui é moleza, entendeu? Aí eu pego, entendeu? E se eu não pegar você, quem sabe não vale a pena você mudar de ramo. Mas olha, eu não acerto todas não, tá? Eu vou falar assim, ó. Eu gosto de ver erros que eu teria cometido se você tivesse se aconselhado comigo. O maior deles, o maior de todos, Márcia Luz. É mesmo? Se eu tivesse, no dia que nasceu, o produto de gratidão, na mesma sala,
e o pessoal perguntasse assim, chegasse na minha vez, e aí, Gilberto, o que você acha? Acho que você não vai dar nada. Aí, Márcia. Não, eu falo pra ela. E aí eu tiro o chapéu pra ela, porque por isso que quando às vezes a gente está aconselhando uma pessoa, eu sempre falo, ó, o que eu vou te falar aqui não exime você da sua responsabilidade de você ser empresário. Porque tem alguma coisa, Marcelo, que é entre você e Deus. Eu não consigo ver aqui. E às vezes tem uma chama ardendo aí no seu peito que vai fazer dar certo. Entendeu? Mas eu não consigo ver. Então, no manual, isso não vai dar certo. Mas na vida real vai lá e dá. Por quê? Porque tem uma... É igual o Inglês em 8 Semanas. Quantas pessoas leram aquele livro? O Revolucionário Aprendizado? Um monte de gente leu. Quem viu que aquilo podia virar uma empresa? Entendeu? E quando eu vi aquilo, eu enlouqueci. Aquilo não saiu mais do meu coração. Por mais que você falasse, Gilberto, inglês em 8 semanas não vai dar certo. Você vai preso ainda, entendeu? Tava no meu coração, entendeu? Ô, Gilberto, acho que a gente está caminhando para o final. Não sei se o Rodrigo tem muitas mais perguntas aí a fazer. Não sei se você tem perguntas a nos fazer. Mas eu quero falar sobre um obrigado muito particular de um ponto específico da minha vida que se tornou muito do que eu sou hoje, né? Eu lembro que um dia eu escrevi um copy, se eu não me engano era um vídeo de vendas, eu já tinha escrito o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, e aí eu escrevi um vídeo de vendas e a gente subiu lá para a sala, no 7º andar, se eu não me engano, era o 7º andar que era a sua sala? Sexto andar. E a gente foi revisar esse copy. Onde era o estúdio também. Sim, sim. A gente sentou, tava você, o do Sampa, e eu. E aí a gente leu e revisando e tal, não sei o quê. E óbvio, naquela época eu tinha muita paixão por aquilo já, porque eu queria fazer dar certo e tal, não sei o quê. Só que eu não era uma pessoa lá, grande coisa nisso, né? Eu tinha uma grande habilidade de aprender o que tinha que ser feito e fazer o máximo para reproduzir aquilo. Tinha acertado algumas vezes, mas ainda tinha muita insegurança. Eu tinha insegurança naquilo ali ainda. E aí, a gente terminou todo o processo de revisão, muitas discussões, demorou umas 3 horas para a gente terminar de revisar tudo. E você me disse uma coisa que eu fiquei com muito medo no dia. Eu fiquei com muito medo, porque o medo vem porque você não acredita que é capaz, né? Então você tem muito medo. E aí você falou que você ousava dizer que eu estava pronto para ser o melhor copywriter do Brasil. Não sei por que você disse isso. Eu fiquei com muito medo no dia. Tentei até apagar aquilo da minha cabeça, de verdade. Tentei apagar aquilo da minha cabeça. E as coisas foram acontecendo, né? Acabou que a gente saiu de lá, a gente criou a agência MR Digital, depois... Inclusive, isso é uma coisa que, todas as vezes que eu conto a minha história, eu gosto de frisar isso, né? Quando a gente teve a ideia de criar a agência, a primeira pessoa que a gente pensou foi você, né? Porque, a gente quer criar uma empresa, mas a gente não quer dar as costas para o Gilberto. E eu lembro que a gente foi numa sala com você e contou, né, esse nosso desejo, e você acolheu aquilo com uma alegria tão grande que assustou a gente, né? Falou, como é que pode, né? O cara ficar tão feliz assim, a gente tá falando que vai deixar ele, né? E aí você ainda... Resumindo, nos deu espaço para ficar lá e... Ainda foi além, né? Falou, não, vocês não só vão abrir o seu negócio, como vocês vão me ter como primeiro cliente e não precisa procurar escritório, pode continuar aqui dentro. Então, tudo isso é uma gratidão muito profunda que eu tenho por você, por isso. E por essa frase, né? Que você está pronto para ser o melhor copywriter do Brasil, e eu fiquei com muito medo naquilo, né? Tentei apagar isso da minha cabeça por muito tempo. E aquilo foi acontecendo lentamente, né? Eu fui me tornando uma pessoa boa nisso. Mas eu tô curioso com a pergunta que você... Você ia fazer uma pergunta nisso aí. Tá, peraí. Fica gerando antecipação. E aí eu caminhei, né, por muito tempo, até que eu escrevi um lançamento para o José Roberto Marques, do Instituto Brasileiro de Coaching. E um lançamento muito extenso, profundo,
e que eu tinha mergulhado por muito tempo naquilo ali. Eu me lembro até hoje, para você ver como isso marcou a minha vida, o CPL1 do lançamento, o vídeo 1 do lançamento tinha 46 minutos. O 2, 42 minutos. O 3, 36 minutos. E o de vendas, 28 minutos. Foi o lançamento mais extenso que eu já escrevi. E esse lançamento foi o meu primeiro múltiplo 7 dígitos de resultado, né? A gente vendeu mais de 2 milhões de reais. Claro, eu falo assim, parece que o resultado foi só do copy, mas né, não, saiba que não, foi toda uma engrenagem ali funcionando para isso dar certo. Mas foi o primeiro copy que eu escrevi que vendeu múltiplo 7 dígitos. E aí, o IBC tinha nessa época uma parceria com o Érico de afiliação, que foi afiliado do Érico e tal, e virou top 1 de afiliado do Érico nessa época e ganhava um quê? Debriefing. Um debriefing com o Érico. Então o Érico foi até o IBC fazer o debriefing desse lançamento que eu escrevi. Que legal. E eu ainda, tipo, essa frase sua ainda ecoava. me amedrontava. E aí eu fiquei ali no cantinho, aí eu lembro que estava sentado José Roberto Marques, Érico Rocha, Rodrigo Corrêa e eu ali no cantinho, né? Vendo quem sabe aquele... se eles não souberem que a copy não é minha, se eles não souberem eu não me meto em rascada. Aí eu me arrisquei ao máximo. Eu falei assim pro Érico, pode falar a verdade. Meu, eu lembro que o Érico me olhou com aquele olhar frio que ele tem e falou assim, você tá falando isso porque você não me conhece. Que tinha o Érico sangue no olho. Você lembra disso? Maluco, eu fiquei meio assim, sabe? Tipo assim, tem como ir embora antes. Cara, acabou tudo. 46 minutos. Ele assistiu o vídeo 1, né? 46 minutos. E aí ele terminou e falou isso aqui pra mim. Se eu tivesse que apontar uma melhoria, eu não sei onde. Eu não saberia dizer onde. Então, parabéns pelo seu trabalho. Naquele dia, a sua frase se tornou uma verdade na minha vida. E daquele dia em diante, a gente começou a pensar em criar, por exemplo, os produtos de copy, que foi nascer só o primeiro em 2017, com a imersão Copy Experience, depois a comunidade Copy Sniper, canal Copy Daily Plus. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você é: como você enxergou isso em mim? Se você lembra disso. Lembro. Como você enxergou isso em mim? Porque, de verdade, ainda hoje, quando as pessoas falam você é um dos maiores copywriters do Brasil, algumas pessoas falam você é o melhor copywriter do Brasil, eu lembro de você. Uhum. E talvez se eu tivesse acreditado antes, eu teria me tornado isso antes. Mas tá tudo bem, Deus faz as coisas no tempo dele. Mas essa pergunta que eu queria fazer, como você enxergou isso em mim? E eu sou um bom copywriter, tá? Sim, eu acredito nisso, a gente viu isso aqui. Eu não tenho a técnica. Então você tem na sua cabeça, porque você escreve muito, sim. Então você tem na sua cabeça que vai entrar ali, que vai entrar aqui, vai aqui eu tô, né? Você muda de fase e sabe que você mudou de fase. Eu sou um bom copywriter, pô. Tem copy minha que vendeu mais de 50 milhões, né? Então eu sou um bom copywriter. Então eu não é que eu falo de palpite, eu sei o que faz um bom copywriter. E para você ser um bom copywriter, a primeira coisa, você precisa gostar de ler. E essa já era uma paixão sua. Você gostava de ler. Agora eu vou contar um segredo para a audiência. Vou contar um segredo para a audiência do Marcelo, tá? Olha só, quando eu falei isso para o Marcelo, quando eu vi que o Marcelo ia ser um bom copywriter, mas antes da gente fazer esse debriefing nosso lá, daquele que estava eu, você e o Edu, o Marcelo escrevia mal pra caramba. Mas o que o Marcelo escrevia mal? Copy, não português. Sim. Entendeu? E aí o Marcelo... Até porque eu tinha vindo da redação publicitária, aquela linguagem de copy aí eu falava, Marcelo, o que é? Mas perfeitamente escrito. Né? Perfeitamente escrito. Mas... era virar a chave. Mas eu falei assim, mas aí o que eu olho, que eu sabia que você ia virar? A dedicação. Porque quando eu vejo a dedicação, aí a plantação. Eu falei, esse cara está plantando. E se ele está plantando, ele vai colher. Entendeu? E aí
aquele nosso lançamento, então, que você escreveu, ele já foi a primeira materialização que eu vi que eu vi do seu trabalho. E aí, cara, era só não parar, entendeu? Então você já estava setado ali. E podia ser que você ia ser a minha antiprofecia. Porque, pô, você podia. Quer saber? Eu vou para Gandaia, vou para Ruaça, não quero saber mais disso, não, entendeu? Mas ontem eu li a copy de um menino, eu não sei se ele tem 20 e poucos anos, 20. E, sabe, é uma copy minha, que fala do inglês em 8 semanas. E, cara, o Nicolas escreve copy, pô, o Nicolas está muito bem e tal, mas essa não foi o Nicolas que escreveu, né? O Nicolas é meu filho, para quem não sabe. É um menino, 20 e poucos anos, ele escreveu a minha copy. Eu tô igual o Érico, porque eu vou ler para meter o pau, né? Vou ler para meter o pau. 8 semanas, deixa... Cara... Acertou na veia. Eu quero mudar um negócio só, mas é técnico. Ele falou uma coisa do professor e não é daquele jeito. É técnico, não tem nada a ver com a copy que ele fez. Com o conceito. Então, eu sei que se esse menino não parar, nasceu um dos melhores copies do Brasil de novo. Mas, mano, hoje ele está muito longe de ser o melhor. Sim, mas se eu pegar aquilo lá e multiplicar por 100 ou multiplicar por 1000 copies, porque ele fez a segunda, fez a terceira, fez a 100ª, se fizer a jornada, e fizer a jornada que o Marcelo fez, e ampliar os horizontes, porque para mim o grande desafio, por exemplo, eu não vou falar o nome porque estaria desedificando, mas por que o pessoal de tráfego é ruim de copy? Porque eles são bons de números. E eles não querem dar uma expandida nisso. Eu falo, cara, se você é de tráfego e você só entender, você não precisa ser bom de fazer copy. Fundamento, né? Só o fundamento, só entenda, só para você entender por que aquela imagem é boa, por que... E os grandes gestores de tráfego se destacam quando entendem um mínimo de copy. Para mim, eu não sei disso, mas para mim fica óbvio, entendeu? Fica óbvio. Você olha o Pedro Sobral, você olha o Thiago Tesma, você olha a Bárbara Bruna, o próprio Cadu... são pessoas assim que o Misha, são pessoas que se destacam na comunicação também. Mas são pessoas que têm um mínimo de noção de copy. Aí, beleza. Porque chega um criativo na mão, ele não está só na parte operacional e técnica, olhando o número. Sim. Ele sabe que para converter, o criativo precisa ter uma copy que conecta, que gere curiosidade. Por quê? Precisa clicar. O único objetivo do anúncio é levar para algum lugar. E aí, para isso, não é a técnica de apertar o botão. Sim. É a noção básica de um bom criativo. E ele interfere nisso, entendeu? Então, onde está o diferencial de um bom gestor de tráfego é o gestor entender, dominar a estrutura, o pensamento de como organiza toda a ferramenta, mas entender um mínimo de persuasão. Mas eu li uma copy sua, não sei, e eu não sei mais qual foi, tá? Se foi da Empíricos. Eu li uma copy sua, que aí eu vi que... Porque você... Eu falar hoje que você é um dos melhores copies do Brasil, eu sou suspeito pela nossa jornada. Mas eu fico feliz quando eu ouço isso de outros, assim, especialmente, a gente tem o Natanael, temos o Marcelo, temos o André. Aí eu acho... Tá no meio. Acho muito... Né, então... Gilberto, eu só queria, para finalizar aqui a minha parte... Uma época, eu questionei se tudo que eu tinha feito na minha vida, quando eu fui freio, tinha feito sentido. Chega uma época na sua vida, eu estou com 42 anos, e eu vivenciei o período de 10 anos, né? Como freio. Isso, que eu abandonei tudo. E aí eu comecei a me reconstruir. Então chegou uma época que eu falei, pô, será que valeu? Eu sabia que tinha valido a pena. Mas, ao mesmo tempo, a fé e a razão começam a entrar em conflito brutal e a razão, naquele momento, eu comecei a questionar. E aí entra os mistérios de Deus através de como que Deus coloca as pessoas na nossa vida. Eu fui trabalhar na Universidade de Inglês e a Universidade de Inglês, na época, tinha 100 e poucos colaboradores. Só um andar dos professores... Quando eu entrei, era 150. Só um andar tinha professor arrodo. E me lembro que tinha uma professora que ela era poliglota. Não sei se você vai lembrar dela. E ela era de Santo André, conversando com ela. Ela falou onde ela morava. E eu falei, poxa,
eu participava da igreja ali perto. Ah, meu pai participa de lá. E eu falei, mas quem que é seu pai? Ah, meu pai é o Marcos, um grandão, tal. Eu falei, o Marcão? Faz teatro. Pô, conheço ele. E naquele momento eu perguntei para ela, seu pai, com todo respeito, seu pai foi morador de rua? Ela falou, foi. E ela fazia ETE em Santo André e o pai dela morava na rua, debaixo da ponte da ETE. E ela não reconhecia que era o pai dela. E numa pastoral de rua eu tive a graça e a oportunidade de tirar o pai dela da rua. O pai dela tinha a perna comida por bicho, tinha uma ferida e eu tirei ele da rua. E naquele momento eu falei, pô, com toda a humildade no meu coração, eu que tive a graça de tirar seu pai da rua. E ela saía da Universidade do Inglês correndo do horário para voltar para casa para cuidar do pai. E eu me lembro que eu fui comentar isso com você na sua sala. Falei, nossa, Joberto, que incrível! Cara, olha só que negócio maluco, você me deu a oportunidade e eu tive a graça de tirar o pai dela da rua. E eu lembro que você chorou muito. E você contava muito isso para as pessoas e você chorava. Eu lembro que falou, pô, chorei hoje por causa de você. E aquele momento, aquela situação toda me fez valer que tudo valeu a pena. Então, seja lá aquilo que você vai fazer, faça, porque vai valer a pena. Você ter me dado a oportunidade de estar na Universidade de Inglês fez com que eu me conectasse com a filha daquele homem que eu tirei da rua e que valeu a pena. Por mais que naquele momento poderia ser difícil. Sim. E valeu muito a pena. E vale a pena. Vale a pena, às vezes, à noite que você não dorme direito, para plantar algo. Vale a pena o sacrifício que você faz. Eu me lembro quantas vezes a gente saiu da Universidade de Inglês e quando a gente estava transacionando para criar um próprio negócio, a gente ficava até a noite trabalhando, eu e o Marcelo. Me lembro que eu passei 3 dias, sexta, sábado e domingo, dentro da Universidade do Inglês, trocando o sistema de Windows para Linux. Lembra? Tá 3 dias, direto, sem parar de trabalho. E ainda ficamos na segunda-feira para ajudar a transação, tudo. E vale a pena quando você quer uma oportunidade. E a única coisa que eu tenho para dizer para você, de novo, é obrigado, Gilberto. Você sabe que eu me lembro dessa história para sempre, né? Me lembro dessa história para sempre. Me lembro você contando também. Putz. E para as pessoas entenderem, né? Às vezes a gente fica assistindo Tony Robbins, né? Para ver histórias como essa, tal. E Deus faz essas histórias perto da gente, muito perto da gente. E eu vi um milagre acontecer ali na minha frente, né? Eu lembro dessa história desse jeitinho, só que um pouco diferente, porque eu lembro que o que me emocionou foi que nós dois estávamos juntos do lado da professora. Você não foi na minha sala, foi uma coincidência maior ainda. Foi. Eu estava ali do seu lado e então eu fiquei assistindo o reconhecimento do milagre. Porque vocês começaram a conversar e é assim que eu me lembro, tá? Vocês começaram a conversar, eu fiquei assistindo. Aí, seu pai não é Marcão, sabe? Desse jeito que você me contou. Cara, é um milagre que a gente viu, porque você salvou a vida daquela menina. Talvez você se lembre, talvez não, mas ela se sentia abandonada pelo pai. O pedaço da história que falta é que a mãe dela morreu. Eu não lembro desse. A mãe dela morreu, o pai não aguentou a perda da mãe e foi ser morador de rua. E ela foi criada pela tia, pela avó. E ela, como filha, ela se sentiu abandonada. E então você levantou o pai dela para que o pai dela se reconciliasse com a paternidade e cuidou dela. E ela que estava cuidando do pai, mas o coração dela é que estava cuidado. E depois disso o pai dela morreu. Então você resolveu essa história de uma família, mas isso não foi o que melhor a Universidade do Inglês deu para ele, porque foi na Universidade do Inglês que ele conheceu a Carol. É verdade. Minha esposa, mãe dos meus 2 filhos. Uma graça de Deus. Pô, João, obrigado de verdade.
vi Gilberto, tanta que coisa. papo gostoso, cara. De verdade. Você já está convidado, vou te passar a data assim que acabar para ir no próximo evento dos Gênios. Você é uma pessoa que dá gosto de ver, de conversar, de escutar, de aprender. De verdade, eu sou muito grato por ter recebido de você uma oportunidade, todo o ensinamento que você deu e os impulsos, né, que você deu para a nossa carreira, para a nossa empresa, para o nosso negócio. Uma alegria, viu? Tamo junto. Uma alegria mesmo, viu? Tamo junto, feliz por vocês. O que você quer dizer como última mensagem aí para quem está assistindo ou ouvindo, onde te encontrar, como te encontrar? A gente já falou um pouco aqui, mas você pode dar a última mensagem. Então, se você quiser me conhecer um pouco melhor, né, eu respondo todo mundo que me chama no Instagram, Jober Chaves, né? Todo mundo. Às vezes, se eu não respondo no dia, no outro, se você vê que passou 3 dias e não te respondi, chama de novo que seu nome foi lá para baixo, entendeu? Então chama de novo. Eu respondo todo mundo. O dia que eu não conseguir mais responder todo mundo, aí eu aviso, não me pergunta porque eu não consigo responder. Mas enquanto eu estou dando conta, eu respondo todo mundo. Então esse é o jeito mais fácil. Se quiser conhecer a Universidade do Inglês, é universidadedoinglês.com.br. Vai lá, conhece o nosso portfólio de produtos, a nossa história, aquilo que a gente tem. E como última mensagem, e eu espero que isso fique como mensagem para você. Nós estamos falando aqui de 3 pessoas e nós não falamos das nossas histórias, de onde nós viemos. Então a gente se juntasse as 3 pobrezas aqui, entendeu? Se a gente pegar lá, sabe, lá atrás, a nossa origem, se juntasse as 3 pobrezas não dava um pobre. A gente estava muito longe, né? A gente estava... E eu quero dizer assim, um padre falou isso, e eu não sei se ele é famoso ou não, então eu não vou falar o nome, porque eu não lembro o nome dele. E eu discordo desse padre que falou isso. Falou assim, olha, leva 10 gerações para você mudar de classe social. E nós não somos a exceção. O que nós fizemos foram coisas que foram ditas aqui que talvez você não perceba. Trabalhou 3 dias sem parar, varou a noite trabalhando, trabalhou quando estava devendo, entendeu? Então, o que faz a gente sair, de mudar a classe social, para você sair da pobreza para uma outra classe social, não é ter um pai rico, não é ter uma... É você, a Cris Arcângelo falou, quando a sorte me encontrou, eu estava trabalhando, entendeu? Então é isso que faz. E eu espero que o que você tire dessas jornadas aqui é só uma coisa, só uma coisa. Se eles conseguiram, você consegue também. Essa é a minha mensagem. Eu não vou falar que vai ser fácil, mas o que eu vou dizer para você é que vai valer a pena. Legal. A minha frase é: mais vale o quanto você quer do que o quanto você sabe. É isso aí. Boa, a E minha... o Rodrigo, você pode encerrar. Eu posso encerrar com uma frase? Pode. Gratidão. Muito bom, obrigado. Obrigado, Jober. Obrigado, Marcelão, por mais esse bate-papo. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Deixa aqui embaixo o que mais te marcou nesse bate-papo. E coloca aqui embaixo aqui se você quer ver o bate-papo com mais alguém. Enfim, coloca o que você quiser aí. Tamo junto. Um beijo no coração. Valeu! É isso aí. Foi muito bom. Ai, Jober, como é bom. Dá pra ficar aqui o dia todo.